Uma dica, assim, pra entrevista. Pergunta como foi a liderança anterior. Se ele já souber falar, não o ato de falar bem, mas construir uma história boa do empresa. Explicar o que era bom, o que era ruim da liderança que ele tinha. Você vai ver um ponto positivo aí. Então, a contratação pela atitude, pelo comportamento, já tem um checklist ali, tá fazendo sentido. Sonho de consumo, quando encontra os dois perfis numa vaga só, é o sonho de consumo. Mas quando você está no recrutamento e seleção por urgência, você opta. Muitas vezes você não vai nem pela experiência e nem pela atitude. Você vai pela tal disponibilidade que eu comentei. Contratação por disponibilidade. Fala, fera! Bem-vindo a mais um podcast da Abrazel, 46º. Cara, a gente vai ter um papo super bacana sobre a dor que todo mundo reclama, todo mundo fala que tem e nem todo mundo sabe como meter a mão para resolver e arrumar. A gente vai falar de pessoas, gestão, formação de líderes, o que você precisa prestar atenção e se organizar para fazer com que o seu bar e restaurante funcione de uma maneira bacana, que você consiga delegar, entregar e receber da tua equipe tudo aquilo que você imaginava ser importante ou ainda nem sabe que é importante para você fazer a gestão, uma boa gestão do seu negócio. Então eu quero receber a Tatiana Soldan. Cara, a Tatiana estava me contando um pouco aqui do currículo dela. Cara, Ambev, Bosch, enfim, tem uma consultoria que chama O-Tools e ajuda pequenas e médias empresas ou também o teu restaurante. Já estou conversando para levar para o Benedito. Já estávamos conversando desde o ano passado, que foi uma indicação do Rafa, que é conselheiro nosso aqui na Abrazel. E teve agora há pouco no encontro de negócios, falando um pouco, fazendo um painel super bacana, falando um pouco sobre também gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês na Abrazel. E podem mandar suas dúvidas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, liderança, o que dá para a gente extrair melhor aí do nosso time, né, Matheus? Para poder facilitar a operação. E construir um bom time também, que acho que é a principal dificuldade que todo mundo hoje em dia tem. Cara, até quando a gente vê algumas publicações falando, cara, você precisa fazer um processo seletivo, tal, assim, e aí você testa, aí você pega referência, aí você vai não sei o quê, aí o dono do restaurante tá lá e fala assim, mas o cara nem vem para entrevista. Você que está falando para fazer tudo isso, eu preciso que o cara pelo menos venha. Então já vamos começar no nosso setor, já vamos começar com o problema, né? Cara, o nosso setor cada vez menos está sendo atrativo por questão de horário, de escala, é um setor que você está trabalhando enquanto todo mundo está se divertindo, é um setor que você tem um peso emocional, físico complexo e cada vez menos a gente consegue atrair menos funcionários. Isso é uma questão, eu tenho minha opinião, vou te fazer uma pergunta, depois isso é uma questão, no teu ponto de vista, que é sistêmica ou é uma questão que pontualmente dá para resolver da empresa para o setor e não só a reclamação, não tem funcionário? O que você acha? Eu te responderia que as duas coisas. É sistêmica, sim, porque é uma questão do Brasil, é uma questão da cultura, também é uma questão das pessoas se afastarem desse tipo de função. Porém, existe o lado da empresa. Se o lado da empresa ele consegue manter uma cultura organizacional muito bem implantada, de fato se torna atrativo. Mas existem alguns pormenores. Quais são? O horário, como você comentou. Você trabalhar com turno 1, turno 2, fica mais difícil. Porém, perante a lei, né, você somando uma jornada de 7 horas e 20, está certo? Você vai cumprir um intervalo. Então, não existe 2 turnos, existe um complemento de carga horária. E os funcionários, né, os participantes têm dúvida que é a jornada dupla, que a gente tem bastante comum no nosso setor. Muito comum. Então, assim, como que a gente torna atrativo, né? Primeiro que a gente teria que ter um perfil muito bem desenhado, para que o RH interno ele não tenha dificuldade e perda de tempo na hora de trazer esse candidato. Então, realmente, faça um filtro, faça uma ligação, olha, confirme, olha, você passou no teste, né, na entrevista por ligação, você de fato vem para a entrevista presencial? Não espera dar 10 minutos de atraso para depois descobrir onde que a pessoa está. Isso. Fazendo essa prévia, ou seja, essa lição de casa, ajuda. Resolve, te diria que está um desafio de fato. A gente às vezes marca 15 entrevistas, vem 5. Isso aconteceu na quinta passada. É muito comum. Então, muitas vezes você atrai pelo que está escrito no perfil.
E o ouro você vai entregar no presencial. E aí você diria assim, puxa, então quem veio é que realmente já tem um grauzinho de interesse? Sim, a gente já começa a avaliar por aí. Legal. Né? E teve esse interesse? Teve. Foi pontual? Foi. Como que eu avalio esse comportamento dele? E aí a gente vai detalhando exatamente o nosso posicionamento como entrevistador. E aí realmente o nosso foco fica, né, fica diferente para falar, não tem perfil para estar aqui com a gente. Mas existe os dois lados, da empresa e do Brasil. Não, com certeza. Eu vou te contar um pouco até de aprendizado próprio no Benedito, na Chef AI, que eu estou com empresas de recrutamento e seleção trabalhando para a gente agora. Mas a gente tem um episódio lá em março de 24, no restaurante que a gente chama de Março Sangrento. Eu fui fazer palestra sobre isso, que foi um momento super difícil. E era um problema de recrutamento e seleção. Então a gente precisava trazer gente para conseguir organizar. A nossa cozinha de 12 pessoas estava trabalhando com 4. E casa cheia, problema com o cliente, atendimento ruim, o pessoal pedindo para sair porque não aguentava mais. E sempre vinha aquela situação, aumenta salário. E a gente, cara, não é salário. É perfil, é desenho, é o cara chegar para trabalhar e não ficar perdido. Você tem o que você tem que fazer. Então, por exemplo, uma cozinheira de produção, cara, ela sabe que, cara, a primeira coisa que você vai pegar é essa receita. Você não vai ter que ir na câmera fria 10 vezes porque você não sabe o que você vai fazer e voltar. Então, até para o funcionário, cara, ter uma tranquilidade, sabe? Tipo assim, cara, eu sei que eu vim fazer. E, cara, eu sei que eu entreguei. Então, tipo, eu não comecei, parei na metade, chega no final do dia, eu sou de escritório, sabe? Quando você não faz o checklist, não termina o checklist, fala, cara, trabalhei aqui nem um louco e tem 2 itens dos 10 que eu tinha que ter feito. E aí, nessa situação do Março Sangrento, aconteceu algumas coisas comigo. A primeira foi, cara, eu marcava entrevista presencial. Aí até uma vez o meu médico falou, você sabe se a pessoa que você marcou tem dinheiro para pagar um ônibus para vir aqui? É verdade. Putz, nem tchum. Aí começamos a inverter todas as entrevistas online. Tô dando esse exemplo para puxar uma coisa. Onde que você vê empresários como eu e vários outros, onde que a gente mais erra no processo de recrutamento, seleção, contratação e que dicas que você dá? Eu diria que erra pela urgência. O que acontece? A gente não está se programando para fazer um processo de recrutamento e seleção. No exemplo que você deu, você já tinha um déficit de pessoas e é seu e meio mundo, né? Então aí a gente corre atrás. Como a gente não tem esse banco de dados, e mesmo que a gente tenha esse banco, é muito rotativo essa função, né? Seja para o cozinheiro, turnover do setor é alto pra caramba. É isso. Para guarnição, para salada, para boqueta. São situações reais, tá? Então, o que acontece? Se você tenta não contratar pela urgência, é o sonho de consumo. Mas falando que, né, na média geral, só contratamos pela urgência. Se você tem um perfil muito bem definido, se você faz essa conferência aí, essa entrevista online ou por telefone, você já começa a ter uma percepção do candidato. Já se tornou atrativo, porque se você viu que nesse bate-papo, mesmo na online, fluiu a conversa, você já começa a abrir que tem benefícios. Então, um plano de benefícios para você também ter uma atração maior desse pessoal, ela é interessante. Porque uma coisa é fato, pessoas desse segmento sempre conhecem alguém que está precisando de emprego. E aí, um vai falando para o outro. Então, se você entrega um pacote de benefícios interessante, pode se tornar atrativo. Mas ele não é sozinho. Como você comentou, puxa, será que é salário? Às vezes não é. Às vezes a gente acaba errando lá naquele ambiente inadequado, aquele ambiente que não está sendo gerido corretamente. Então, as pessoas acabam não ficando. Muitas vezes você chega, né? Ultrapassa o passo da seleção, do recrutamento, a equipe, né, o candidato foi aprovado, e aí você fala, agora eu vou para teste. Beleza, é a prova dos 9. Pode ir lá, de 3 a 5 dias é justo, está previsto para você testar realmente o candidato na prática. E nessa hora, a cultura não está bem alinhada. O que acontece? Quem está lá dentro fala, mas você tem certeza? Você tem certeza que você quer trabalhar nisso mesmo? Nossa, aqui é uma pauleira. E aí? Então, aquela maçã podre... Aconteceu pra cacete comigo já. Vai contaminando quem tá lá, contamina quem tá chegando. Aí eu falei, mas peraí, o que tá acontecendo? A gente contrata, vai pra teste e não fica. Contrata, vai pra teste e não fica. Por isso que é importante... Você nem percebeu que tem uma maçã podre atrapalhando quem tá entrando. Ou, eventualmente, pode ter não ser uma maçã podre, mas o cara tá inseguro, então você vai vir
alguém vai roubar meu lugar, então eu já vou me defender. Exatamente, é muito comum. Então, você vê que não é o fato só de você selecionar um currículo via papel, é uma soma de coisas. Então, você, a cada etapa, vem somando uma experiência que fala assim, não, esse candidato tá indo para a reta final, já tá fazendo mais sentido. Só que na urgência, Matheus, muitas vezes você não faz esse passo a passo. O que acontece? Você contrata por disponibilidade. Ah, você tá liberado? Você tá trabalhando? Não, você... Gostei do termo. Você tá, então, ok, então vem. Então, é a disponibilidade. E nessa E hora... hoje é o que acontece mais no nosso setor, né? Sim, o pessoal, sim. O contrato quem está disponível para... Então, começava amanhã. A gente, cara, o que eu já ouvi de dono de restaurante, isso aí. cara, tropeçou na calçada ali, traz para dentro e depois a gente vê o que acontece. É verdade, é verdade. E isso, só para dar um parênteses, o que acontece? Antes, a gente contratava pela técnica. Hoje é técnica mais comportamental, porque você precisa ter uma interpretação, né? Eu falei lá no nosso encontro pessoal, sabe aquele sexto sentido? Use, cara, porque faz toda a diferença. Se o santo não bateu, Matheus, não adianta. Você vai criar condições para o time não encaixar. Mas o que você falou, um ponto legal, foi do tipo... A própria falta de cultura mina teu processo seletivo e você nem percebe. Agora você está falando, eu falei, cara, é verdade, já aconteceu com a gente, de trazer hostess, e aí a hostess vinha, cara, tinha perfil, tinha não sei o que, 3 dias depois, gente, ou não aparecia, fala, cara, por que não veio? Tava indo bem. Aí até a gente descobrir, porque falaram que, cara, trabalha demais e não sei o que. Mas peraí, a outra hostess, quem tá tentando trazer a força, ajuda, para conseguir ter uma escala melhor, tá jogando contra. Isso. E aí, cara, vai sofrer mais, enfim. Sofre. Então, uma pergunta. Você falou de benefícios. Nesse momento, eu falo que a gente tem dois tipos de processos seletivos no Benedito. Não tinha pensado pela disponibilidade, mas a gente criou um processo que é o processo contínuo. Então, apareceu alguém, a gente, cara, vai olhar o currículo, a gente tem um processo que, cara, vê o currículo, liga, tira referência, faz uma entrevista comportamental, super de 10 minutinhos, é o líder direto hoje que faz. Quando a gente está no momento de velocidade cruzeiro, é esse processo. Tá bom. E aí depois, cara, legal, cara, tem perfil nosso, pode estar trabalhando em outro lugar, pode ter vaga ou não, a gente chega até esse momento. Cara, é um cara bom. Se for um cara bom e está na velocidade cruzeiro, a gente fala, pode vir ser um extra na folga dele, no outro emprego, não sei o quê, tal. Se é um extra que começa a vir, impressionante que, cara, sempre aparece uma vaga quando você não está esperando. Sim. E aí a gente tem um outro processo, que é o processo que eu falo que é do sangue nos olhos, que é, cara, traz para dentro, testa, e depois a gente começa a correr atrás, porque não deu tempo de fazer entrevista antes, uma pessoa apareceu, e a gente faz, aí sou eu que faço essa primeira entrevista online, que é só para saber se o comportamento funciona. E mesmo assim, nessa época lá em 24, a gente não estava atraindo gente. E aí a gente fez uma alteração, que eu queria pedir a tua opinião. Hoje, a gente publica vaga, na hora que a gente publica a vaga, qual que é a remuneração, pacote geral, para a pessoa ter uma ideia de valor. Aí a pessoa, cara, opa, legal, quero saber. Cara, a gente abre inteirinho. Cara, você vai ganhar tanto, no primeiro mês é tanto, o seu caixinha vai funcionar assim, cara, gorjeta assim, a gente tem o 14º que funciona assim, se você bater essas metas, você tem não sei o quê. Cara, antes do cara marcar a primeira entrevista. Por quê? Toda vez vinha a pergunta, mas quanto que vocês vão pagar? Aí a gente ficava pé da vida, o cara não sabe nem se vai entrar e já quer. Aí eu me coloquei no lugar, mas se eu fosse trabalhar para alguém, eu queria saber quanto que eu ia ganhar, para ver se eu vou lá para trabalhar. E hoje a gente já coloca na vaga, faz anúncio de vaga, já, cara, o teu salário vai ser esse, a gorjeta vai ser tanto, a gente divide, os pontos funcionam assim, assado. Você vê isso acontecendo no mercado, sim ou não? E faz sentido fazer isso, ou isso espelha uma turma que poderia ser atraída pelo... Cara, deixa eu contar o propósito de estar aqui e você entender que a remuneração faz todo sentido. Não é comum, mas deveria ser. Então, assim, está correto você fazer um perfil bem detalhado. Por quê? Poupa o seu tempo do candidato. Foi por isso. Eu estava na crise. Exatamente. Não tem como. A pessoa está vendo, se lá tá indicando que é um salário base, mais os benefícios XYZ, ele já sabe. Principalmente, coloque a jornada. Vai trabalhar no primeiro horário do almoço, horário do jantar? De que horas a que horas? Tudo detalhado. Porque quando chega o candidato, que ele fala, eu não sabia que era isso. Já perdeu o tempo de todo mundo. Já perdeu o tempo de todo mundo. E aí você já sabe que ele também não tem o perfil para estar ali. Porque ele leu, você divulgou, tá tudo escrito. O que pode ter uma alteração?
você divulga salário base a confirmar, por exemplo. Por quê? A gente, às vezes, contratar um cozinheiro júnior, que quando a gente vai para a etapa de cargos e salários, a gente, de fato, tem que fazer um ranking, fazer uma quebra. E o que o mercado oferece? E quando você fala de metas batidas para poder ter esses adicionais, tá ok, tá perante ao segmento de vocês pagar. Só que na cabeça dele, ele não pode ser atraído pelo caixinha. Ele não pode ser atraído só pela meta. Ele também tem que ser atraído pelo pacote inicial de benefícios. O fixo, né? Isso, porque é aquilo que vai estar registrado por lei e tudo mais. E nessa hora, você percebeu na entrevista que é uma pessoa exemplar. Puxa, eu estou contratando um cozinheiro júnior, mas ele tem perfil, já tem experiência, trabalhou no restaurante ABC, é uma vaga para cozinheiro sênior, por exemplo, vai me ajudar tais pessoas, então não é mais o piso 2021, eu vou pagar 3 mil. Perfeito, nessa hora ele já veio pelo 2 mil, só que quais duas análises importantes? Ele veio pelo 2 mil para ser um cozinheiro júnior e ele aceitou aquilo, ou ele veio porque ele está às vezes desempregado, tem experiência de sênior e a hora que ele passa pela entrevista presencial, na cabeça dele, puxa, de repente lá na hora H eu vou me expressar tão bem que não vai ser 2 mil o salário, vai ser 3. Ou vai ser outra pretensão que ele vier a falar e você vai falar, é justo, porque casa a experiência dele. Então, sim, é muito importante você detalhar, poupa o seu tempo e o dele, e você passa a ter um outro indicador na hora que o candidato está com você. Tá. Então, eu acho interessante. Legal. Cara, do que a gente está falando de contratar certo, e tudo tem a ver também, eu vejo muito isso, e até uma questão que a gente... ainda tá, agora eu com o meu irmão estamos revisando de novo todo o organograma, porque o processo decisório está mudando um pouco das posições que eu tô assumindo, do que o meu irmão está assumindo e tal. Beleza, eu quero o candidato, a gente está falando de como que é o candidato para a vaga, mas não estamos falando da vaga para o candidato. Isso. Como que se desenha uma boa estrutura para se ter uma boa vaga, para se achar um bom candidato? Você vê por aí, cara, organogramas com processo decisório bem desenhado, responsabilidades, ou, cara, vai botando gente e a gente vai vendo o que vai acontecendo, e quem se desponta vai um pouco para cima e seja o que Deus quiser. Infelizmente é mais pela segunda opção. A cultura organizacional... Por isso que esse podcast é importante para você, tá? Exatamente, gente. Quando a gente fala muito de cultura, e eu fico repetindo, porque eu falo que a gente aprende por repetição. Né? Escovar os dentes. Nossa mãe mandou escovar os dentes tem que 10 anos seguidos, eu faço tudo à noite. Você tem que ter um checklist. Esse checklist, ele é muito importante. Então, o que compõe uma cultura? Né? Vamos chamar que é o ideal e que ninguém faz. Não é só missão, visão, valor. A missão, visão e valor, quando a gente fala que isso é uma cultura, ela tem que ser praticada. Qual é a ética do seu estabelecimento? O que você quer que o seu funcionário vivencie? Então, funcionário novo ou antigo, ele vai praticar e ter a mesma premissa. Só que a cultura ela é vivida, ela tem que ser diária, não é só papel de parede. Então, nessa hora, a gente contempla a cultura, uma pesquisa de satisfação do funcionário, para entender onde está a maior dele, ver como que a gente faz um plano de ação para resolver, e nem sempre é dinheiro. Às vezes é o comportamento, é a atitude que está naquele ambiente. Tem uma amiga nossa que chama Bia Fraga, que ela fala muito bem disso aí. Ela é do Rio de Janeiro, também dá palestras, várias coisas ela fala. Cara, uma vez eu fiz uma pesquisa de satisfação na minha equipe, cara, e ela conta o case dos restaurantes dela sobre gestão de pessoas. Tá. Beijão, Bia. E gente fina e tá organizada até... Ô, Lucas, a Bia já fechou a data de encontro de negócio aqui na Brasil? Boa. Bia, não é para você fugir não, fera. E ela falou, quando ela fez a pesquisa, cara, o principal ponto era o chuveiro que não estava legal. Exatamente. Então, tipo, cara, o cara vinha, não conseguia tomar banho, aí ficava o dia inteiro, cara, sei lá o que acontecia, não estava bem limpo, ou o cara tinha fila, tava não sei incomodado, qual era, sei lá, pegava a fila para não conseguir usar o banheiro e tinha que trabalhar, cara, e veio de bicicleta. No Rio de Janeiro, com baita de um calor, eventualmente era isso. Ela falou, cara, Matheus, a gente nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente. Quando a gente ouviu o nosso funcionário, era uma coisa simples e que melhorou absurdamente a qualidade de vida do cara que tá lá, entendeu? É isso mesmo. E nós vamos com inúmeras perguntas, porque é exatamente para entender o que precisa naquele ambiente para ele ficar bem. E se eu ouço o funcionário, eu retenho talentos. O engajamento já vai acontecer. Porque, pelo seu exemplo, um chuveiro trocado, eu tenho certeza que ganhou a vida
né, não só dela como dona, mas dos próprios funcionários. Então, são detalhes, por isso que eu digo, puxa, quanto isso vai te custar na operação? Então, quando a gente fala de cultura, eu volto a dizer, vivencia, vai fazer uma avaliação de desempenho, vai fazer uma pesquisa de satisfação, vai falar de cargos e salários, vai ver realmente se existe o por dentro, por fora, que não pode nem falar, dá até medo de falar, mas a gente sabe que existe. Aquela condição de que eu pago A para fulano, B para o Beltrano. Não. Na mesma função você vai gerar... Não funciona. Então, quando pessoa a vai gente se sentir excluído, que ele não está preparado para aquela tal tarefa. É injusto. É injusto, aí... exatamente. Então, quando a gente fala de cultura, você vê que não é só missão, visão, valor? Não, a gente está falando de todo um portfólio de informações que agora está entrando aí na R1 e que aí, como que a gente vai tratar com isso? Ah, então nós somos responsáveis pelo comportamento do meu funcionário? Cara, infelizmente, sim, ou felizmente, porque você vai trazer um ambiente de retenção de talento. Então, todo mundo está vendo como um custo e não como um investimento para você reter essas pessoas aqui. E quem fizer bem feito vai reter melhor. Exato. Então, toda essa questão que a gente chama de cultura está indo muito além, porque é esse ambiente que a pessoa procura. Ela vai procurar um salário adequado? Vai. Mas, a partir do momento que você tem lá um projeto de cargos e salários, que você sabe que está mediante ao mercado, você vai parar de pagar pelo quanto a pessoa acha que merece e perante o que o mercado paga no seu segmento. Então, ele vai ter uma variação de salário por conta de uma meta atingida? Sim. Vai ter um 14º por meta atingida? Sim. Só que você controlou tudo isso, entende? O piso foi conquistado por ele. É diferente, é mérito. O a mais do jogo. Exatamente, é mérito e tá certo. Então, todas essas dicas é assim, puxa vida, dá para ficar mais fácil? Dá. E nem tudo é sobre investimento. É controle. É a gestão que a gente fala, que gestão não tem tamanho e não tem segmento. Porque muitas dicas que a gente está falando aqui não é só para o segmento de vocês, é para inúmeros segmentos. Mas as pessoas não têm tempo de praticar tudo isso. Porque realmente, até a gente como consultoria, dorme com uma notícia, acorda com outra. E aí, você não dá mais tempo de se atualizar na velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Então, assim, por exemplo, o mapeamento de processo, como você falou, puxa, é extremamente desagradável você ouvindo o funcionário que ele está lá disponível, ele não sabe o que fazer. Mas ele não sabe o que fazer porque ele não tem o checklist de atividade. E a hora que você entrevista esse profissional, conta para mim como que você faz. E aí você compara lá com o Código Brasileiro de Ocupação o que ele faz e o que ele deveria fazer para eu estar pagando esse pacote de benefícios. Você vê que não casa. Então, como que a gente atua? Ajustando isso. Só que é um desafio. É um desafio, porque as pessoas falam, puxa, Tatiane, eu vou entrar numa briga. Vai. Não adianta. Não adianta. Eu vou falar para vocês que o projeto de RH, ele vem numa evolução que todo mundo gosta, está sendo treinado, vários treinamentos, puxa, caiu na graça, ok. Fez aquele daqui a workshop, pouco, todo mundo feliz, pô, que bacana. Declina. Por que declina? Porque fala, não vai funcionar, viu? Olha, é muito tempo para aplicar. E a hora que você está nessa ascensão, o que você tem que fazer? Fazer o time engajar de novo e não parar o projeto. Se você parar um projeto, seja ele qual for, de qualquer departamento, você está dando voz ao time de que de fato não vai funcionar. Aí você perde a mão da equipe. Essa é a verdade. Não, legal, legal. Eu gosto bastante de gestão, né? Uhum. Quem me conhece sabe, puta, eu sento no bar com todo mundo para explicar o que eu faço, o que eu aprendi, etc. E eu tenho uma máxima que eu aprendi que você demora para contratar e demite rápido. Exatamente, verdadeiro. Que desenha, explica, traz para dentro, isso. Conversa, tal, qualquer... Cara, mas começou a não seguir a cultura, e é um outro ponto que eu acho que, cara, eu aprendi isso num curso com o pessoal da G4, da Executive Sales, que, cara, para mim foi muito bacana. Cultura são comportamentos que se você tem cultura, você está desenhando esses comportamentos. Se você não tem cultura definida, a própria empresa definiu as culturas. Então, se você queria que fosse pontual, mas você não é pontual, cara, todo mundo chega 15 minutos atrasado, esta é a cultura. E tem uma cultura na empresa que é tolerado chegar 15 minutos atrasado. E, cara, não adianta você estar na parede se você não vive e fala aquilo. Mas por exemplo, no Benedito, a gente tem quatro valores. São conjugados, então... transparência e honestidade, tá? Só que isso não quer dizer nada para um chão de fábrica. Ok. E aí a gente traduz isso em
comportamento. Ok. Então, cara, o que se espera quando acontece? O que se espera quando... Cara, o que a gente tolera e não tolera? Então, eu acho super legal os comportamentos que a gente acabou criando. Então, por exemplo, são frases de efeito, né? Não deixe, meu irmão tem uma que é muito boa, não deixe uma pedrinha virar uma avalanche. Cara, na cozinha, o que é uma pedrinha virar uma avalanche? Cara, deu um problema numa mesa, o maître pediu para soltar um prato antes, vai bagunçar? Se você, cara, achar que aquilo lá, nossa, essa pedrinha não sei o que, virou uma avalanche. Cara, baixa a cabeça, tira a pedrinha da frente, tira o próximo. Você vai ter 20 minutos de pauleira, mas você não teve 1h30 de caos. Isso. E a gente foi traduzindo vários comportamentos. Cara, esse cara é promovido por causa de mostrar um comportamento desse. E uma pessoa que faz isso, então tem, cara, de respeito, a gente não pode homem dar em cima de mulher, tal. Cara, puta, chavecou, namorou, não sei o quê, um abraço. A gente é super pro amor. Tanto que a gente acha emprego para um dos dois que queiram buscar emprego em algum outro restaurante. Então, pro amor que a gente procura emprego para alguém do casal, mas os dois lá dentro vai dar problema, vai ter dor de cabeça e tal. Como que... eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Como que a gente consegue contar pro dono de bar e restaurante? A gente está passando várias dicas aqui, depois eu vou fazer um compilado que a gente monta um material com o IA do que a gente vai falando e solta um material para eles, ó, as dicas do que a gente está falando, depois eu vou fazer um compilado de contratação. Mas como que, quando você fala de cultura e de gestão de pessoas, como que ele pega aquilo que ele sente, que ele acha que tem que ser, só que na hora que ele vai colocar no papel ele não coloca direito, ou na hora da bronca ele lembra de dar bronca daquilo, mas na hora que tá tudo tranquilo ele não... Como que ele traz isso para a realidade e pro comportamento? Sabe aquela história, quando ninguém tá vendo, é a cultura que você tem. Com certeza. Como que a gente faz isso acontecer? Como que a gente dá dica pro dono de restaurante para que isso aconteça? Tá. Ele só não consegue fazer porque ele não faz isso com frequência. Então, a comunicação a comunicação dele com o time não está muito alinhada. Por que a gente fala de comunicação? Que a gente, puxa vida, eu sou responsável até pelo que o outro deveria entender? Sim. Então, essa responsabilidade é do interlocutor. Exatamente. A palavra que você usou, tradução para o chão de fábrica, para a equipe da cozinha, para a equipe da limpeza, para a equipe do delivery, tem que existir. Cada um interpreta de um jeito. Então, como que a gente consegue colocar em prática efetivamente disso? É através de um briefing diário, então. Então tá, se a sua comunicação ela não tá tão assertiva, não tá tão transparente, como é que eu traduzo o que eu sinto em palavras mais reais sem ser por imposição? Se você faz essa prática, mesmo que seja pelo seu briefing diário, pessoal, cheguei, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, o que tem para fazer, o que tem urgência? E sai um pouco do WhatsApp. A gente está muito refém de grupo de WhatsApp. E isso está atrapalhando a nossa rotina. Você manda mensagem, você acha que está comunicado. Você não sabe nem se recebeu, se leu, se não leu, se perdeu lá no meio do grupo. Exatamente. A forma de um interpretar é diferente do outro. Então, este contato, caso não seja de você, dono, empresário, diretamente com o funcionário, por isso que você tem que ter um gestor cabeça em tudo isso. Ele precisa ser um gestor de restaurante? Ele precisa ser o gerente do restaurante? Não, então ele pode ser um gestor do RH, um gestor administrativo, que nessa hora ele vai controlar e vai entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, neste briefing, o próprio funcionário fala, nossa, hoje eu não estou bem. E você já sabe que não é o perfil daquele funcionário. Ele é um perfil mais dinâmico e ele está mais introvertido. O que está acontecendo? Quando você fala, eu falo assim, bom dia, todo mundo fala bom dia. Bom dia, tudo bem? Como que você passou de ontem para hoje? Já dá brecha para a pessoa contar sobre alguma coisa. E é aí que você descobre se ela não está bem. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas nessa rotina eu não dou conta. Se eu falar um oi, tudo bem, a pessoa vai falar tanta coisa que eu não dou conta de ouvir. A maior parte dos já passa correndo, oi, cara, eu faço isso. Exatamente. Oi, tudo bom? Bom dia. E já, cara, tá chegando para uma reunião. Tá sempre atrasado com outras demandas. Então, por isso o papel do líder de RH. Por isso, porque muitas vezes nesse briefing o RH ele vai ter a percepção de compilar a situação do dia,
compilar esses comportamentos, se está indo bem, se não está, se está sendo pontual, se não está, o que é que está acontecendo, se está tendo rádio peão, se não está, beleza. Aí, nesta reunião gerencial, vai ocorrer né, olha, Matheus, aconteceu tal isso, fulano de tal não está legal, olha, o Beltrano tem que sair de férias, quem que a gente vai colocar no lugar, essa função não está indo bem, ou seja, não importa o quê, coisas positivas e negativas serão ditas ali. Tati, deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe um tamanho, até eu estava em Santo André semana passada e ainda estava conversando sobre estrutura. E o pessoal comentou, meu restaurante não cabe, cara, não sei se fecha a conta. Não. Existe um tamanho mínimo para você ter alguém, que nem você falou, cara, esse líder de RH, que pelo que você está me falando, e pelo que eu estou entendendo, não é o que a maior parte acha que é DP. Que não é DP. Não é DP. Não é ir lá ver se bateu o ponto do jeito certo, não. Cara, é quase que pensar, você é um promotor de alta performance da equipe. É isso aí. É quase que isso. Existe um tamanho para você ter essa função? Ou como que, cara, se não tem o tamanho, porque a gente está falando, mais de 80% do nosso setor é empresa familiar, cara, que o dono vai na Ceasa, paga salário, faz o métier lá na frente e ainda está na cozinha no final de semana e ele ainda tem que arranjar tempo para fazer isso. Existe... Como que você entende quando você vai olhar uma estrutura e você fala, cara, aqui cabe ou não cabe a pessoa, mas, cara, vocês precisam assumir essas funções desta pessoa. Exatamente. Então, assim, tem o tamanho ideal? Se você vai ter um departamento de RH, treinamento e desenvolvimento dentro da equipe, puxa, pelo menos aí 15 funcionários é totalmente aceitável. Mas... Seria uma pessoa... Uma pessoa com uma empresa com todo. Com o todo. Pode ter mais de um CNPJ? Não é comum, pode. Sabia, né? A maior parte de 20, 30, 40 funcionários não tem nem RH. Toca sozinho, não é RH, tá exatamente. Todo mundo no peito. Isso. O que é importante a gente separar o que é departamento pessoal e o que é recursos humanos. O departamento pessoal, geralmente, ele está terceirizado para o contador para fazer o fechamento da folha, para entregar as obrigações acessórias, né? Para entregar admissão e demissão, fazer lá no E-Social todas as obrigatoriedades legais. Isso é DP, não é essa função que a gente está falando. A gente está falando daquele RH que ele vai ser o curva de rio. Tudo que todo mundo tiver dúvida, vai nele. E por que vai nele? Vai nele porque um plano de saúde não tá bom, vai nele porque faltou e esqueceu de pegar o atestado, vai nele porque ele precisa pedir aumento, vai nele porque ele precisa pegar férias no mês tal e não sabe se a programação tá ok. Por isso que eu digo que a curva de rio, tudo que todo mundo tem dúvida, vai nele. Só que imagina, eu tô com 10 funcionários, time pequenininho, ok, você é dono de empresa. Precisa ter esse olhar. É difícil? Claro que é difícil. Mas o que a gente fala? Se tiver alguma atividade, seguindo o exemplo, que ele vai para a cozinha, ele vai para o Ceasa, qual atividade do seu dia ou da sua semana que você pode delegar para outra pessoa e você vai cuidar de pessoas? Então, caso não seja você no seu time pequeno, tudo bem, mas tem que ter alguém com esse olhar, porque ele vai ter o histórico dos acontecimentos. E se a gente precisa ter histórico, não é só técnica, é comportamento que a gente está falando agora de pouco. Então, assim, tem que cuidar das pessoas, senão você não vai conseguir formar seu time estruturado nunca, nunca. E ainda mais com liderança. Eu até perguntei isso porque eu vou até um pouco mais fundo. Várias palestras eu faço várias perguntas, né? E uma delas é, cara, você é dono de restaurante, se você tiver grana para contratar uma pessoa, você contrata mais um garçom ou você contrata um analista de administrativo financeiro? Cara, agora o pessoal fica com vergonha de falar que é garçom, mas antigamente não, claro que é mais um garçom. E aí o garçom tá vendendo, mas o caixa não tá fechando, a venda tá sendo ruim, metade da tua equipe de garçom tá com o braço curto, mas você não sabe ver isso, porque, cara, tem garçom pra caramba, etc. Isso. E a hora que a gente vai pro RH, então, cara, tá depois do administrativo. Não esquece, então, né? RH, exatamente. Não é uma prática. Tá. Como que a gente consegue mostrar pro dono de restaurante, cara, antigamente a gente não tinha back-office e é um setor que não pensa no escritório. Então, verdade. Até pega... Matheus, você está com 25 funcionários. Quando você tem no escritório? 2. Já estou imaginando ter mais 2. O pessoal, cara, nossa, mas eu só tenho uma menina. E aí você vai, tá, mas, cara, qual que é o teu faturamento? Quando você, tem 80 funcionários e, cara, eu faturo 1,5 milhão por mês.
Como que você tá sua menina fazendo? não... E é uma menina, tipo, não é nem, tipo, tem uma gerente, não sei o quê. Não, tem uma menina lá. Então, até nesse aspecto tá depreciativo o cargo da pessoa lá que tá carregando um caminhão nas piano. costas. Como que a gente mostra esse cara aqui? Cara, se você cuida do back bem feito, teu front fica mais fácil. Não precisa ser o empreendedor herói, né, cara? Eu vou lá, eu vou fazer tudo. Como que a gente faz cair a ficha desse cara? Parece difícil, mas não é. Se você bate um papo com esse dono de empresa e começa a fazer algumas perguntas assim: você está tendo tempo livre? Você está saindo de férias tranquilamente? Esse feriado, você trabalhou? Então, esse feriado, você trabalhou? Tá. Tem alguma na sua lista de atividades, seja ela qual for, não importa o departamento, tem alguma atividade que você deixou de entregar? A hora que as respostas vêm e provavelmente negativas, você começa a mostrar para ele que ele precisa de ajuda. Perfeito. Primeiro passo está vencido. Então, ele precisa de ajuda, seja qual for o profissional que ele deseja colocar. Se ele colocar, por exemplo, uma analista, hoje, ainda mais no ramo de vocês, é muito comum a gente sempre dividir, né? Uma analista financeira, ela pode ser de RH e muitas vezes ela é do ADM como um todo. Então, é uma profissional multitarefas ou um profissional multitarefas que ele vai aderir novas demandas, né? Mas que tem 3 nomes: financeiro, RH e administrativo. Nessa hora, ele já começa a tirar um pouco do operacional que está com ele. Esse dono que estava sobrecarregado, ele já começou a ter uma visão diferente sobre as divisões de atividades, que nada mais é que um mapeamento de atividades do administrativo também, para depois fazer lá o manual, porque o mapeamento é o quê? O que a pessoa tem que fazer? Ele não vai saber. Está na cabeça do dono, porque ele foi executando e não marcou. Ele provavelmente não sabe nem contar direito, não sabe, precisa saber extrair dele, porque ele não sabe qual que é o problema. Exato, por isso que a gente fala muito de processo, que muitas vezes eu falo assim, passa para mim, ele fala: Tatiane, eu sei fazer, eu não sei falar o que eu faço. Falei: então tá bom, conta para mim. Eu sento do lado de quem seja, conta. Eu tenho que interpretar brilhantemente, porque às vezes você, numa conversa, você não consegue entender o que a pessoa faz, construir um mapeamento para depois fazer um manual. O que é um manual? Como que eu executo? Porque numa emergência, o como tá lá. O como é da empresa. Pode ter o turnover que for, tá lá. A pessoa tem que seguir aquele protocolo. E a hora que esse dono percebe que tem demandas importantes que não estão sendo atendidas, ele vai perceber que de fato ele precisa dessa ajuda. E aí, com um passe de mágica, ele fala assim: nossa, então eu preciso de um gerente para me ajudar a apoiar no back-office como um todo, porque hoje eu não entendo de contabilidade. Legal. Não tem problema, mas você precisa enviar ou cobrar da contabilidade alguma informação técnica para o seu negócio, para a sua análise. E é nessa hora que esse gerente vai ser o braço direito e esquerdo dele. E ele começa a pôr valor nesse sentido, porque não é uma questão não é só de custo com o funcionário, né? Ele vai ver que existe um investimento de tempo, que por um tempo ele vai capacitar e depois a pessoa vai andar sozinha e ele vai só acompanhar. Então, assim, a maior forma da gente tocar esse empresário que não tem controle nenhum, vamos chamar assim, que não tem esse mapeamento, não tem essa cultura, é mostrando para ele o que ele está deixando de fazer. E às vezes, ou até na maior parte das vezes, o que ele está deixando de fazer está doendo no bolso. O fluxo de caixa dele não está fechando. E não está fechando por conta de organização. Por isso que, às vezes, quando a gente fala de consultoria, olha, um dado muito engraçado. Teve uma época que o pessoal me chamava mais para finanças, para fazer o levantamento de dados, separar o que era pessoa física da jurídica, sugerir algum sistema. De repente, parou. Matheus, todo mundo de junho do ano passado para cá, só RH. Mas tem um porquê. Só RH, o boom tá no RH. E aí, às vezes eu falo: gente, a gente não consegue ser milagreiro, porque é uma soma de fatores, não, né? só o boom, cara. Do meio de 24 para cá, a gente começou 25, a ter Vou até expandir. Você falou do meio do ano, mas, cara, começou a vir um pouco mais aí de dificuldade de contratar. Ou seja, tem um trabalho que tem sendo feito por muita gente bacana, Politi, Marani, cara, a Renata, um monte de gente bacana que tá começando a fazer a turma, que é o que a gente falou. Cara, agora eu descobri que eu tenho que fazer isso. Eu não sei fazer e não consigo fazer. Saio lá da imersão, segunda-feira, fico até ansioso, com queimação, cara, micros infartos, que eu sei que eu preciso fazer, mas não consigo. Depois o rolo compressor passa por cima e você continua do jeito que tá. Mas pelo menos você sabe que caiu aquela ficha. Eu sei que eu preciso mexer. Isso.
E eu acho que também teve uma mudança dos últimos 2 anos, principalmente pós-pandemia, que a gente estava falando de sistema. Uhum. Então, a gente era um setor, cara, que ninguém tinha back-office. Ninguém pegava a informação de vendas, traduzia em controles, e ainda mesmo assim, estava falando, ainda é muito de financeiro para contábil, não de contábil para financeiro. E então, tipo, você, cara, mas... Cara, até estavam falando do pessoal do Mano aqui. Uma época eu falava, mas Matheus, é tudo planilha. Eu estou falando de várias lojas em cima de planilha. Hoje eu tenho certeza que não mais. Mas ainda tem muita gente, cara, não, eu programei uma época lá, fiz uma macrozinha, cara, eu já fui assim e organizei. E hoje não, hoje você está tendo várias soluções que começou a facilitar a vida do financeiro. Isso. E eu falo, pô, já que estou começando a ter um pouco mais de dado, deixa eu ir para o próximo problema, que eu acho que essa é meio que a sina do empreendedor brasileiro. É um problema que você vai resolvendo de cada vez. E não necessariamente, na hora que você acaba de resolver esse problema... Acabou. Cara, os outros aumentaram. Aí você conseguiu o próximo, ou aquele que você acabou de resolver começou a dar problema de novo. Né? Então a gente fica numa fila de problemas que, cara, também não adianta a gente tentar resolver todos ao mesmo tempo, senão a gente vai quebrar. Isso. Mas o problema é que, cara, na hora que você chega no último problema, começou a dar problema no primeiro de novo. E aí você volta para um ciclo ininterrupto de apagar incêndio. Verdadeiro. Vamos falar um pouco agora de liderança. Beleza, dificuldades, enfim. A gente falou, cara, demore para contratar, contrate rápido. Cara, faça a entrevista, entenda o comportamento, transforma a cultura em comportamento da pessoa. Cara, dê valor devido para o seu back-office, para o seu RH principalmente. RH não é DP, RH é... Vou pensar em performance de equipe. Você precisa de um braço direito para te ajudar a construir estes processos, esses comportamentos, essa escuta ativa que tem que ter com o teu funcionário, para ele falar assim, pô, faz legal, faz sentido eu trabalhar aqui, eu sei o que eu estou vindo fazer. E aí, beleza. Agora estamos falando assim, então vou trazer alguém do RH, vou trazer alguém no escritório, cara, tem o meu líder de atendimento, que aí vamos falar que seriam as lideranças de um negócio... do nosso setor de médio porte, pequeno porte. Como que a gente constrói essa turma? Que normalmente pode ser um garçom que, cara, se deu melhor, um chapeiro que virou cozinheiro, e aí depois você vai chegar para esse cara que era um chapeiro, que virou cozinheiro, e falar para ele assim, e aí, você deu feedback na sua equipe, e o cara que fode o quê? Que eu não sei nem o que você está falando. Como que a gente faz essa turma? Primeiro, pega de baixo para cima e traz de dentro, ou contrata de fora? Tem as duas possibilidades. Para o segmento de vocês, qual que é a dificuldade de pegar da equipe de dentro e melhorar? Se você já tem isso muito enraizado, né, nessa cultura e tem um ritmo de capacitação bom, esse chapeiro, ele não vai ter dificuldade em ser líder, porque a especialidade dele é chapeiro. Ele não sabe liderar. Quando você traz de fora, você já inverte. Você provavelmente vai contratar porque ele tem o perfil de liderança e ele sabe lidar com as pessoas na média geral. E aí, aquela técnica, ele vai aprender com a cultura da empresa. Então, no segmento de vocês, por que é interessante o passo 1 pegar de dentro? Só pela experiência que ele tem com o time que já está lá, com a técnica dele que já tá desenvolvida, né? O ato de ser chapeiro, o ato de ser cozinheiro, então ele já sabe. E aí a gente tem um pilar que falta habilidade, que é o lidar com pessoas. Por quê? Lá na hora, ele acha que liderar é porque ele é amigo do colega do lado. E não é isso. Ou porque ele mudou de salário e agora ele ganha mais, então ele manda. É o tal do chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que a gente vê muito isso. Isso não vai funcionar. Então, é bom até um certo ponto, desde que a empresa esteja num patamar de capacitação constante, vem vindo, vem falando, e você percebeu este perfil nele. Legal, esse é o sonho de consumo. Encontra-se pessoas dentro do restaurante com esse perfil? Encontra, não é impossível, mas encontra. Dá para moldar? Dá. Mas Tatiana, eu falo que liderança é uma questão nata. Tem gente que gosta de falar, tem gente que tem uma liderança nata. Ela é desenvolvida? É. Mas quando se tem habilidade, é só um pouquinho mais fácil, né? É só uma questão disso. Então, esse líder dá para desenvolver? Dá, perfeito, não tem problema. Ele quer a função de líder? Não esqueçam de perguntar isso. Porque senão vai desmoronar a sua estrutura que você já tem. Ele é um bom chapeiro,
mas ele não é um bom líder. Aí, se ele passa a ser líder, até a visibilidade de chapeiro vai por água abaixo. Então, quando você dá a função para quem já está lá dentro, por mais que você capacite, você tem que perguntar se ele quer. Você é contra aquela premissa do tipo, cara, tem que crescer na empresa, se não crescer tem que sair. Você é contra essa premissa? Não é que eu sou contra a premissa, eu sou contra de fazer aquilo que ele não deseja, porque o seu processo depois de capacitação e chegar no resultado, ele vai ser pior. Então, você vai perder um ótimo chapeiro para um péssimo líder. Exatamente. Então, eu acho sim que você tem que ter a oportunidade de quem está lá dentro. Mas ouça primeiro se é o que ele deseja. Porque aí o funcionário ele vai falar assim, Tatiane, não tem nada a ver comigo liderar pessoas. O que eu tenho que fazer com o papel de líder? Ah, você vai ter que acompanhar resultados, você vai ter que acompanhar a equipe mais de frente, você vai ter que ajudá-los, inclusive emocionalmente. Isso. Ora, mas tudo isso? É tudo isso. Então, eu não quero. Aí, o que ele conecta essa nova obrigação? Ah, 200, 300 reais mais de aumento? Então, eu não quero. Então, ele já te fala não. Então, muitas vezes, é melhor você saber se não de começo. É interessante fazer isso, porque, cara, então eu vou trazer alguém para vir. Ele não vai ficar pé da vida e não vai sabotar a entrada do cara novo. Exatamente. Aí você vai pro plano B. Aí tem uma baita de uma dica, viu, cara? Exatamente. Se você quer trazer alguém do mercado, porque você não viu que o teu líder, que o seu principal funcionário naquela função não vai assumir a função de líder, não só traga o cara por cima, porque esse cara tende a se sentir injustiçado. Exato. Pô, só que ele sabe o que ele ia assumir. Exatamente. A hora que você mostra pra ele que o balaio é outra história, pode ser que, cara, ele fale assim, cara, eu não quero isso, que bom que tá vindo alguém pra fazer esse negócio pela gente. Exatamente. Então, você passa a ter propriedade e uma certa aprovação do time interno, mesmo você sabendo que a equipe que tá lá não tem um perfil ideal. A gente sempre fala assim, abre uma vaga interna. Vamos ver quem se manifesta. Você pode não chegar na pessoa, tá lá no mural de aviso. Gente, olha, tô contratando para líder de cozinha, tô contratando para maître. Um parênteses, maître não é gerente de restaurante. Separem essas funções. Não funciona a gente misturar. Porque é a mesma coisa do chapeiro. Ele pode ser um bom maître, mas ele não é um bom líder. E aí a gente vem separando essas tarefas. Então, quando você vai buscar no mercado, você fala, bom, agora eu vou trazer alguém que se identifique com a cultura que já está construída. E quando você traz, a aceitação da equipe tem que ser melhor. Ela não pode recusar, porque você já indiretamente já teve uma aprovação interna. Não, mas peraí, você teve a chance de se colocar à disposição para isso. Exatamente. E claro que para o cenário de vocês é algo extremamente interessante. Eu acho que é muito proveitoso, né? Esse bate-papo vai te dar bons insights nisso. E às vezes você vai descobrir um perfil que você não imaginava. Nossa, não imaginava que essa pessoa tem desejo de ser líder. Então, na sua percepção, ela não é. Ela não tinha essa habilidade, né? Não era uma boa opção, mas ela tem a vontade de aprender. Então, essa habilidade que eu comentei, que ela não é nata, quando desenvolvida, ele aprende mais rápido. Então, com certeza, ele vai ter uma visão sua de dono, de empresário. Por quê? Porque o líder tem que ter essa percepção. Ah, eu tô aqui é só bater meta? Não, mas realmente é para ajudar o dono a crescer, alavancar e ter resultados significativos? Sim, é o nosso papel. Né? Eu posso até cuidar de pessoas, eu não estou falando de números, mas automaticamente são essas pessoas que bem engajadas vão te entregar o número. Então, se ele não tiver essa visão de engajamento, não vai. Então, quando a gente fala sobre liderança, é muito além. Né? Muito além. E há empresários que não têm essa percepção e acaba indo pela imposição. Aí não funciona. Não funciona. Não, acho que a gente vê muito... Principalmente, cara, aquele vendedor que virou gerente de vendas. Isso. Cara, você perdeu o melhor vendedor e tem um gerente de vendas ruim pra caramba e todas as metas vão caindo. Isso, exatamente. Você falou interessante que é o Metric, cara, só cuida do atendimento no salão versus o líder de atendimento que vai ver se um tá focado para ver se a mesa tá bonita e o cliente tá feliz. O outro tá focado para ver se o garçom tá nadando e se precisa de ajuda da equipe para resolver aquela praça, porque entrou uma mesa grande e tal. Então, um tá focado muito mais na equipe interna e o outro tá muito mais focado no atendimento do cliente. Isso. Cara, eu escutei um negócio essa semana. Onde que eu tava? Cara, funcionário competente é ótimo. Funcionário competente com cobrança é melhor ainda. Como que a gente cobra a turma para entregar aquilo? Que até a conversa era tipo, cara, mas vida de adulto na empresa é você fazer com que as pessoas entreguem aquilo que estava combinado.
Como que a gente cobra a turma, cara, sem desgastar, sem o cara, pô, meu chefe só pega no meu pé. Eu lembro que uma época eu falava que é o ônus do mandar bem. Quanto mais bem você manda, mais coisa cai no teu colo. Você não vai pedir até na tua casa. Entrega. Você tem 2 filhos, um que faz as coisas e um que não faz as coisas. Você sempre vai pedir pro filho que já faz as coisas, porque o outro não vai fazer. E aí, como que a gente consegue equilibrar isso, cobrar bem e, cara, o funcionário performar bem? A clareza que a gente comentou há pouco sobre comunicação, ela vale aqui também. E além dessa clareza da comunicação, vale esse briefing que a gente também comentou há pouco. Se você tem metas totalmente transparentes, né? Toda a rotina bem transparente ali do que cada funcionário e cada função tem que exercer no dia. Aquele briefing de 15 minutos ou meia hora é para saber o que aconteceu no dia anterior, como é que eu vou resolver hoje e o que eu vou fazer para não que aconteça amanhã. Pode levar 1 hora? Pode. Você vai ver que você vai pegar a prática, dá 1 hora, virou 40, virou 30 e você, puxa, agora tá jogo rápido. Esta constância vai fazer com que o pessoal tenha essa clareza. Então, essa cobrança, ela já está intrínseca, ela já faz parte. Então, deixa de ter uma palavra ruim chamada cobrança, passa a ter um controle que é por um painel mesmo. Puxa vida, cada departamento tem um indicador que a gente chama muito, que é importantíssimo, eu não posso deixar de acompanhar. Põe numa lousa. Sabe, põe no flipchart, coloca lá no meio do departamento e chame o pessoal para lá. Quando há esse controle, esta cobrança ela é mais leve. Agora, quando nós não temos um rito de trabalho, ele vai interpretar como cobrança e como porrada. Vai. Mas de novo, tá falando disso? Não, mas eu já entreguei. Entreguei quando? E quando a gente põe esse controle no briefing, é exatamente qual tarefa? Quando vai entregar? O que impactou? Impactou financeiramente ou impactou só um desenho de processo? Impactou um cliente ou impactou um funcionário? Quando a gente desenvolve detalhes sobre isso, aí que você consegue fazer um plano de ação para atuar. Mas se você não tem essa visibilidade e a nossa equipe não tem essa visibilidade, é por isso que precisa de um gestor sabendo falar essa nomenclatura, que aí a gente desenvolve lá aquele chapeiro para chegar nisso. Se a gente chegar ao ponto de que, putz, o chapeiro não vai entender o que eu estou falando, ele não é o perfil de liderança. Porque você só vai poder colocar ele na liderança se a pessoa tiver essa interpretação. Saber e passar para frente. Passar para frente. Então, assim, é fácil cobrar? Não, não é fácil, mas você tem meios para cobrar mais levemente. E aí vai ser entregue, o resultado vai ser entregue. E se não for entregue, você tem ferramentas para falar, tá vendo? Olha, o indicador tá aqui, você tá cometendo um erro aqui, a gente já falou a semana inteira sobre isso, não foi tomado nenhuma ação, eu não tô sabendo, ninguém me avisou. E aí vai falando, vai construindo a negativa em cima da ação que não foi feita por ele mesmo. Automaticamente, sabe aquele bater com luva de pelica? Eu digo que os funcionários que eu tive na Ambev falavam, Tatiane, você bate com luva de pelica, você não desce do salto nem para dar da bronca. Eu falei, gente, não precisa ser reativo, não precisa você ser sem educação, você tem que ter respeito. Vocês estão vendo que a gente está controlando o que é pro bem de todo mundo? Então, quando você mostra, você entende que é mais leve? Então, na realidade, aí acho que você tem um conjunto de ferramentas para extrair a melhor performance. Cara, e o extrair a melhor performance, a cobrança é uma dessas ferramentas, mas uma que te ajuda a cobrar é você ter comunicação e transparência. Exatamente. Daquilo. Então, por exemplo, eu quero que todo mundo chegue no horário. Ou eu quero que, cara, no almoço o prato tem que sair com até 18 minutos da boqueta. Se isso não está escrito, vivenciado, quando você vai dar bronca, que o prato está atrasado ou que o funcionário chegou 20 minutos atrasado na reunião, virou bronca e não virou feedback. Exatamente. E tá, tipo, vou dar um exemplo, cara, é muito engraçado. A gente faz no Benedito, a daily que você está falando, a gente fala pré-turno. Então é o restaurante inteiro, para das 11h40 às 11h50, começou ia até 57, já abriu o restaurante, tá todo mundo correndo, e foi se organizando. Então, cara, não dá mais tempo de você ir, acabar de escovar os dentes, tem que já chegar com o dente escovado para ir trabalhar, porque depois das 10 para meio-dia, pode ser que a gente já tenha cliente na porta e já abriu o restaurante. Tá. E para a gente organizar o horário, quem chega
11h40 recebe palmas. Então, 11h38, tá todo mundo parado em pé esperando. E, cara, chegou, não importa se é frila que veio fazer teste no dia, se sou eu que cheguei atrasado, que estava numa ligação, se meu irmão, se a gerente. Cara, chegou meio de 40, que começa a reunião meio de 40, todo mundo tava tendo palma e tirando sarro de quem chegou atrasado. Hoje não tem mais problema. Hoje tem dia que eu com meu irmão não estão lá, a reunião 11h40 começa. Tá. Então, a hora que a gente cria essas ferramentas, tipo, tá lá o teu indicador. Temos que bater ticket médio tanto. Cara, eu vou te cobrar do ticket médio. Tati, você não entregou o ticket médio de R$146. R$156 que é a nossa meta. Cara, você não tem que ficar chateado porque você não entregou. Tinha ferramenta para entregar? Tinha. Cara, tinha coisa para fazer? Então, por que você não ofereceu o café naquela mesa? E aí essa cobrança deixa de ser uma cobrança injusta, entre aspas, ou percebida como injusta, e se torna uma ferramenta de performance. De solução e de performance. Qual que é o nosso desafio maior? É mostrar para esse profissional se ele atingiu todas as possibilidades para vender e bater o seu ticket. Vamos supor que ele atingiu todas as possibilidades na sua visão e que, puxa vida, só não vendeu o ticket médio porque não teve cliente. Aí é um fator externo. Se a gente consegue determinar que aquele fator externo afetou o seu resultado, a gente não pode cobrar 100% do funcionário, dependendo da função. Se ele fosse de vendas, a gente poderia até cobrar como vendas. Mas existem fatores que a gente não consegue cobrar. Quando a gente comentou de colocar no papel tudo isso, existe um documento que a gente faz perante a lei trabalhista, é o Código de Conduta e Ética do Profissional, né, da empresa. Seria tipo o regimento interno. Regimento interno. Só que ele está descrito em 15, 20 páginas, direitos e deveres da empresa, direitos e deveres do funcionário. Ali está consolidado o que você como empresa deseja, o que a CLT manda e o que a convenção do segmento manda. Então, está transparente. Ali você pode colocar o que você quiser. Precisa entrar no detalhe do tempo médio ou máximo de saída do prato? Você pode até não entrar nesse detalhe, mas se isso faz parte do seu negócio, por que não? É o seu regulamento. Então, você pode descrever. Então, o horário de entrada, né? A jornada de horário vai estar lá. Quais são todas as regras de confidencialidade do seu segmento tem que estar lá. Se ele tem, por exemplo, uma corresponsabilidade por uso de utensílios. A pessoa só quebra as coisas, então vai começar a descontar do salário. Pode. Aquilo é um utensílio, de repente, de trabalho e que é uma ferramenta que ele precisa cuidar mais. Vai estar lá. Uma vez escrito, pode ser cobrado. E aí esse feedback passa a ter menos cobrança e um peso diferente. Claro que vamos ter perfis de funcionários que ainda continua reagindo mal a tudo isso. Sim, a gente entra com advertência. Aí é a tal cultura organizacional que quando você molda como o funcionário tem que ter, aquilo é só ser praticado. Por isso que eu vi falando, é fácil? Não é. É um desafio diário para o empreendedor que de repente ele não tem um time de RH? Não tenho dúvida. Mas vai fazendo esse um pilarzinho por vez. Com certeza você vai ter toda uma cultura implantada em pouco tempo. Você comentou que é fácil, a gente demora para contratar e rápido para demitir, né? Demora para contratar e demita rápido. Isso. Numa situação dessa, faça entrevista de desligamento. Mesmo que a pessoa esteja pedindo para sair ou você demitindo, você precisa de um histórico ali. Já aconteceu de empresa de não ter o perfil de desligamento, a entrevista de desligamento, e num outro momento de sufoco, não no ramo de restaurantes, ligar para o candidato que foi um péssimo profissional e chamar para trabalhar de novo. Não, no Março Sangrento parecia que brotava da boca do bueiro, assim, que nem quando tem acidente de motoboy. Vai pra cá, eu falei, gente, peraí, esse cara passou aqui, foi ruim. Exato. A gente tirou porque não era o tipo de maçã que a gente queria. Exato. E, cara, agora tá no desespero, vamos trazer a maçã podre para dentro? Não, cara. Exatamente. E foi uma coisa que pra gente no Benedito, hoje a gente, cara, graças a Deus, continua com vaga aberta. Se você quiser trabalhar no Benedito, eu já tô fazendo meu jabá aqui. Estamos precisando de gente foda que gosta de trabalhar, que, cara, quer ganhar bem, que tenha sangue nos olhos e brilho no olhar. Mas, cara, uma das coisas que a gente falou assim, cara, tipo, não vai entrar maçã podre mais na empresa. Cara, não interessa. Mas ele não manda, sei lá, mas é um ótimo chapeiro. Interessa. Se não tiver o comportamento que a gente quer, vai estragar o resto da empresa. Exatamente, é isso aí. Então, contrata-se por... O que você fala? Voltei para a contratação. Contrata comportamento ou contrata técnica? Hoje eu contrato por comportamento.
A técnica você vai ensinar. A postura Mesmo, do profissional... eu preciso de um cozinheiro que faça risoto. Então, o que acontece? No mundo convencional, é a postura, é a atitude, né? É o comportamento. No segmento de vocês, com certeza vão estar me matando na hora que ouvir esse podcast. Vocês vão contratar pela experiência, porque você precisa dessa pessoa experiente e tudo mais. E não tem, tipo, aquele negócio, vamos fazer um onboard, que nem, sei lá, por exemplo. Então, eu ia falar disso. Um abraço pro Gilson. O Gilson do Outback vai lá, vai montar uma loja nova, fica 3 meses com 3 vezes a quantidade de funcionários, 2 vezes a quantidade de funcionários, mais uma equipe inteira das outras lojas, ajudando o cara a pegar o coisa. Nosso cara, puta, você tá aí, chegou às 11 da manhã, cara, entra na operação. Trouxe sapato, cara, entra aí, cara, e alguém fica do lado, cara, bota mais água, não sei o que, faz assim. E o cara, nas primeiras 3 horas, estava produzindo, não estava aprendendo o que era. Como que você define qual que é o melhor momento? Não tem um certo, não tem um errado. Então, vamos supor, se vocês acham que a atitude ou o comportamento pesa, eu te diria que pesa porque ele pode atrapalhar toda a rotina e o desenvolvimento de quem tá lá, tá? Ok, porque um exemplo só, a pessoa chega por atitude, vamos supor que ela não chega por atitude, ela tem experiência, ela vai começar a contaminar seu time. Nossa, mas aqui é assim? Nossa, mas o cardápio devia ser diferente. Nossa, mas o tempo de execução seria outro. Ele vai dar pitaco porque ele veio totalmente experiente e pode contaminar ali. Pode acontecer. Quando você contrata por experiência, automaticamente você tem uma cultura já formada e você sabe que você vai fazer essa pessoa integrar e se reiterar nessa rotina. Tudo bem também. Então, contratou por experiência, você tem que ter uma cultura já desenvolvida e colocar isso na prática. E tomar cuidado com o que esse experiente vai falar. Quando é o inverso, a gente espera que esse comportamento seja uma postura um pouco mais adequada, mesmo para o segmento de vocês. Porque ele já vem com outros princípios. Olha, lá é lá, o outro emprego é outro emprego. Então, para uma dica assim, para a entrevista, pergunta como foi a liderança anterior. Se ele já souber falar, não o ato de falar bem, mas construir uma história boa do empresa. Explicar o que era bom, o que era ruim da liderança que ele tinha. Você vai ver um ponto positivo aí. Então, a contratação pela atitude, pelo comportamento, já tem um checklist ali, puta, tá fazendo sentido. Sonho de consumo, quando eu encontro os dois perfis numa vaga só, é o sonho de consumo. Mas quando você está no recrutamento e seleção por urgência, você opta. Muitas vezes você não vai nem pela experiência e nem pela atitude. Você vai pela tal disponibilidade que eu comentei. Contratação por disponibilidade. Essa eu anotei. Não, legal, bacana. Feedback, one-on-one, que a gente vê muito em outros segmentos. Mundo corporativo, você tem muito uma estruturação de desenvolvimento de pessoas mais bem desenhada no nosso setor, até pela função, mas a grande maioria dos funcionários está num momento que eu falo que cara, pitou para jogar. Então, o cara chega 5 minutos antes do jogo, entra para jogar, descansa, volta. E aí todas essas rotinas de preparação, de planejamento, de desenvolvimento, elas acabam ficando relegadas. Uhum. Feedback é uma delas. Uhum. Cara, como que a gente dá uma luz pro dono de restaurante ou pro líder que está nos assistindo, dele sentar com a turma, conseguir pontuar onde que não tá legal as coisas, conseguir falar pro cara, isso aqui se baseie neste ponto seu, que é teu ponto forte, e vamos atrás deste crescimento, deste comportamento, dessas metas. Como que a gente cuida do feedback num bar e restaurante? Uhum. Aquele feedback rápido e assertivo em pé de 2 minutos. Procure saber se não tem ninguém próximo, né? Então, esse feedback, a gente até nem usa essa nomenclatura feedback para não assustar muito o profissional, mas sempre se atentar se vocês estão sozinhos ali ou que ninguém está escutando muito. Não sair berrando sobre tal situação. Isso é muito importante, porque no calor da emoção a gente fala. Então, assim, aquele feedback rápido funciona bem. Então, não deixe de pontuar alguma coisa que precisa pontuar na hora. Exatamente. Faça que nem na hora. Elefantes, que nem cachorro. Se você não faz na hora, ele esquece. Exatamente. Então, vem aqui, cara, fez errado ali, assim, assado, certo é de fazer dessa forma. Cara, tá entendido, bola pra frente e continua. Isso. Porém, vírgula,
guarde esse histórico com você, porque você vai ter que reforçar no individual em outro momento. Tá. Onde isso vai refletir? Na avaliação de desempenho, caso vocês apliquem. Por quê? Como que você avalia se o funcionário está dentro do perfil que você deseja, que ele já está há 1 ano com você, que está acima da performance que ele deveria, ou ele foi contratado para tal atividade e se desempenhou tão bem que você quer avaliar em um aumento de salário? Então, por que fazemos avaliação? Primeiro, para você aumentar o salário, ou seja, fazer uma transição horizontal, que a gente fala, ou uma transição vertical, não, eu quero mudar ele de função porque ele está além, ou é demissão. E como que você tem esse histórico? Através do feedback. Então, se você vem guardando esta informação no decorrer do tempo, quando você faz uma avaliação anual ou até semestral, porque a rotatividade de vocês é um pouco grande, então semestral ela é mais encalhada. Não tem nem existe. Nossa, é muito longe no caso de vocês. Então, semestral, vamos dizer que é o ideal, você tem histórico para já corrigir. Só que você não pode ter deixado a oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, você como líder tem que ter o seu caderninho, né, de comportamento ali, de anotação de que no dia tal, livro de ocorrência mesmo, Matheus, parece arcaico, comprado na papelaria. Se você precisar, você usa isso. Posso dar comprado na papelaria. Posso dar uma dica que a gente tem feito claro! Diferente? Eu mexo muito com inteligência artificial para vários restaurantes. Uma das coisas que a gente colocou lá no restaurante, é uma dica que eu tenho dado bastante para todo mundo. A gente tem algumas assinaturas de ChatGPT que estão na mão dos nossos líderes lá. O que a gente faz? A gente abre uma pasta com o nome do funcionário. Ok. Então, eu tenho uma pasta, por exemplo, do Divino, que é o líder de atendimento, a nossa liderança de atendimento ao cliente. Cara, acontece alguma coisa, Divino, isso aqui. E aí, cara, eu vou lá na pasta dele, hoje dia tal aconteceu isso, registra para mim. Okay. E aí aquela pasta já tem quais são os valores que a gente quer, aquela pasta já sabe quais são os comportamentos que a gente tem dentro do Benedito, e aí quando eu vou fazer a reunião de feedback para ele, cara, puxa todos os pontos do feedback do Divino, cara, me ajuda a montar a reunião de 20 minutos, de meia hora para a gente conversar. Perfeito. É o próprio GPT que estrutura a reunião, só que esse livro de registros já tem uma IA guardando essa informação para, isso aqui está recorrente, não está recorrente, isso aqui melhorou. Uhum. A gente tem feito, está funcionando super legal, algumas frentes mais adaptas à tecnologia estão melhor, então, cara, nosso líder de cozinha está fazendo bastante isso, nosso líder de atendimento está um pouco menos, mas começou a virar um livro de registro com o IA te ajudando, cruzando já a informação até para a gente padronizar, né? Eu vou dar um feedback pro cara, quais os comportamentos que são importantes para a empresa, não mais para o líder. Uhum. Então, o líder, se ele ficar um pouco mais... A questão do horário não é tão... Não, cara, se a questão do horário é importante, está nos valores, está nos comportamentos. Está no código de conduta, lá no regulamento interno, acabou. Cara, então, tipo assim, se você tem 5 itens, 5 vezes que você teve que puxar a orelha por causa do horário, cara, não é o horário que vai ser relevado. Não, vai estar lá e vai ser pego. Então, a gente tem usado bastante isso para construir esse negócio. Se você consegue... Precisa melhorar bastante. Mas já evoluiu. Eu brinco do livro de papelaria porque ele existe até hoje. Chama Livro de Ocorrência Modelo 6, que esse livro ele serve até para ocorrência fiscal. Então, assim, apareceu alguém da vigilância sanitária, marca lá. É só para você lembrar de alguns fatos. O que acontece com com a famosa advertência ou código de ocorrência? Ele não pode ser editável. Então, por exemplo, a IA, ele serve para você ter compilado todas as informações para dar um bom feedback e fazer uma avaliação de desempenho. Brilhante, tá? Fácil. Talvez na gravação já compila tudo isso. Do ponto de vista de segurança do trabalho, ele não tem validade. Isso. Só por essa finalidade, a gente tem que ter algo a moda antiga. Faz na moda antiga, bate foto e manda para ela. Assinado com testemunha, porque aí você, evidência trabalhista está aqui. Mas é fantástico, isso mesmo, é o caminho. Legal. Lucas, me fala quanto que eu tô de tempo, que, cara, perdi a noção que o papo tá bom. Então, 8 minutos. Puxa. Então tá. Então temos aqui engajar e manter o time. Cara, alguns pontos aí a gente tá falando. Na realidade, as respostas do que eu vou te perguntar, cara, como que a gente segura o time, como que mantém engajado, como faz alguém querer ficar, por que o time desanima, vestir a camisa, tem muito do que a gente já está falando. Cara, se a regra do jogo tá clara, eu gosto de jogar o jogo, não faz sentido eu querer ir embora. Mas, pensando que o nosso setor
em aproximadamente 14 a 16 meses, 100% do time troca, então a média nossa de turnover é altíssima. Então, cara, em 1 ano e meio, 100% da sua equipe, você tem 20 pessoas, em 1 ano e meio você vai ter contratado e demitido 20 pessoas. Não necessariamente. Só para entender, tá, galera? Não é necessariamente todo mundo da sua equipe trocou, mas a quantidade de pessoas que trocou é igual ao tamanho do seu time. Então você tem 20 funcionários, em 1 ano e meio você vai ter feito 20 demissões e 20 contratações no mínimo, mais ou menos. Como que a gente consegue... ou que dicas que você dá, porque eu consegui, se você tivesse daí essa resposta, cara, a pergunta de pergunta de 1 bilhão de reais, mas como que a gente consegue reduzir isso? Eu até fico brincando lá no Benedito, eu falo, cara, eu prefiro gastar dinheiro com gente boa do que ficar fazendo acordo na justiça, porque, cara, entrou uma maçã podre, eu tive que gastar uma grana para fazer um acordo, pô, eu podia ter pego esse dinheiro e tá dando de bônus para minha turma, porque, cara, a gente conseguiu atingir a meta que a gente queria, assim por diante. Como que a gente faz esse turnover não atrapalhar a gestão de alta performance e os recursos humanos da nossa empresa? Tá. Você falou a palavrinha mágica, gestão. Hoje, por que tudo se desestabiliza, né? Por que não há um engajamento? Porque a gestão não é boa. Ponto. Dói falar disso. Tá dói. Cara. Não é tão dói, fala pra tua turma da Ambev que não é muito com luva de pelica, não. Dói. Só que, o que acontece? Gestão é uma palavra muito ampla. Então, como que nós vamos fatiar quais são as possibilidades daquele time, né, performar, engajar, reter esse talento e esquecer um pouco o turnover? Até abrindo um parênteses, a gente falou desse tema no encontro, ou seja, a gente está falando de uma fatia de mercado que de 3 a 12 meses você tem o time trocado, como você acabou de dar. Exato, cara, você não vence. Cara, você fica o tempo inteiro fazendo recrutamento e seleção. E fazendo doutrina. Cara, o valor aqui é esse. Cara, sexta-feira de Páscoa agora, meu irmão, gente, eu já falei isso, eu vou continuar falando, porque, cara, quem é novo? Cara, tinha 4 pessoas com a mão levantada. Isso mesmo. Numa equipe que tava lá 16 pessoas em pé na sexta-feira da paixão. Ou seja, a gente tem que ficar fazendo rotinas que, teoricamente, na cabeça de uma grande empresa, cara, você fez uma vez, padronizou, processou, cara, vou para a próxima. A gente, cara... Tem que ficar vindo. Então, como que a gente sai desse loop? Exato, é isso que eu falei lá pro pessoal. Falei, a gente tá lá, de novo, recruta, começa tudo de novo. Quer dizer, muitas vezes a gente já entrou no hábito. E pra gente tá normal. Isso não é normal. Não é, cara. Não é normal. Surreal, porque é o dinheiro que tempo, você gasta com exatamente. isso, a qualidade de pessoa que você perde com isso. Isso. Você gasta para contratar, gasta para demitir. Gasta para poder trazer uma equipe um pouco mais... não só equilibrada emocionalmente, mas tecnicamente, porque hoje a gente tem que compor as duas frentes, técnica e comportamental. Então, quando a gente fala que o problema está na gestão e não está só na força de trabalho, é porque, vamos colocar a palavra de novo, cultura organizacional, em primeiro lugar? Se você começar de maneira muito pontual, tratar das pessoas, ou falar de por exemplo, da NR1 que vai entrar, de algo comportamental com a sua equipe, oferecer treinamentos de liderança para eles, oferecer treinamento motivacional, oferecer um treinamento sobre o momento de ansiedade, que é o índice altíssimo no Brasil por conta de pessoas que estão ansiosas. Você passa a cuidar dos seus funcionários diferente. Então, dá para reduzir, sair desse loop? Dá, mas você vai ter que investir no cuidar. Então, hoje, o que está fazendo com que eles fiquem? Não é mais só salário. É esse cuidar, é esse acolhimento. E é porque a NR1 virou uma norma e que vai passar a ter multa a partir de 26 de maio. Gente, esquece a multa. A NR existiu desde sempre. A única coisa que ela está olhando, só está botando para funcionar, está olhando agora no sentido de que não é só o governo que paga a conta de um afastamento e de um atestado. Não, olha, a conta da Previdência não está fechando, o INSS não está fechando, então tá bom, você, dono de empresa, vai ajudar a pagar a conta. Qual que é o índice de afastamento por burnout, por ansiedade, por tal? Você vai avaliar, eles vão avaliar o índice da empresa. Então, se eu tiro essa questão da obrigatoriedade e cuido, né, com este olhar, a sua retenção vai ser maior, o engajamento do time vai ser maior, porque eles vão falar assim, puxa vida, aqui eles estão cuidando da pessoa.
Isso ajuda muito. Então, esse seu looping de contratar, ele vai reduzir. É a fórmula mágica? Não. É um contexto. Mas eu digo que essa questão da gestão, por que muda? Por que vive nessa liderança inconsistente? Por que vive uma empresa desorganizada, né? É por isso, porque a gente não colocou no papel e não determinou que o líder vai ter esse papel exatamente de liderança para a gestão operacional, ou o líder de administrativo vai ter estas funções para resolver outros tipos de problema. Então, quando você nomeia, né, e tem um time para te ajudar, facilita. Agora, é claro, as pessoas que ainda, eu brinco que são eu presa. Ok, porque quando a gente é eu presa e todo mundo começa assim, infelizmente no Brasil, primeiro você troca a roda com o trem andando, né? Primeiro você vê se vai vingar, para depois você abrir a empresa e fazer todas as regularizações. Verdadeiro. O problema de cada vez. Problema de cada vez. Quando ele se sente nesse emaranhado e no segmento de vocês, de repente, você abre um restaurante com 5 pessoas, com 10 pessoas, você faz tudo. Que a gente comentou agora. Ele vai para o SEASA, ele vai para a cozinha, ele vai cuidar da equipe, ele vai contratar N situações. Ele vai ser o cabeça dali. Nessa hora, se ele tem o pilar e o hábito da gestão, ele vai sofrer menos. Porque ele já está condicionado a isso. O fato é esse líder ou esse dono ter esta percepção. Por isso que a palavra gestão ela passa a ser pesada, porque todo mundo tem medo, ninguém quer pôr a mão na massa para resolver. E realmente você pode citar uma única pilar. E eu acho que pega até o ponto que você falou, cara, puta, você pega um projeto, eu tava falando antes, né? Aí você pega um projeto, aí, cara, o projeto não tá dando certo, você vai lá e abandona. Isso. Aí você acabou de validar que, cara, não adianta tentar fazer uma coisa nova, diferente. Exatamente. Que é aquele negócio, né? Quando você não tem regra, colocar regra é a pior coisa do mundo. Quando você tem regra, a regra te liberta para você conseguir fazer, cara, então eu sei que eu preciso. Então, pô, chefe, eu poderia sair mais cedo hoje? Cara, o que você tem de produção hoje? Tem isso, não, mas eu consigo antecipar isso aqui amanhã eu faço isso aqui, cara. Então, cara, a partir do momento que eu sei que eu tenho que entregar 10 produções, eu consigo me organizar e amanhã eu chego 15 minutos mais cedo e boto 2 produções, cara, eu consegui resolver minha agenda e de repente eu vou naquele dentista que eu tô precisando ir. É isso então, aí. se você não tem regra, puta, chefe, não, cara, entrega todo o teu trabalho, mas não sei o que eu também faço. Ou, cara, vira uma bola de neve, né? E não sabendo, sabe o que acontece? Esse chefe, ele vai liberar. E Vai aí, dar merda depois. e aí, você não sabe, você fala, peraí, fez, não sei, não tá marcado, onde que tá? Nossa, aquele prato, aquele molho. Você começa a entrar num loop operacional que você não consegue, é aquela famosa desorganização que eu comentei há pouco. É uma desorganização tanto da parte administrativa quanto da operação, porque sempre tudo pode. Ai, mas até hoje eu saí às 15, mas o meu horário era 16h20. Não, o seu horário está previsto no Código de Conduta, na lei, assim, assado. Então, você consegue cobrar sem ser chato. Tá lá, transparente. A informação tá alinhada e assinada pelo profissional. Não, legal. Tá? A gente está chegando nos finalmente, senão depois o Lucas me puxa a orelha e também, se é muito longo, a galera desiste, mas, cara, espero que você tenha ficado aqui. Tem várias coisas que a gente vai dar de presente da Brasel para você, que ficou até o final, certo, Lucas? Aí, então, se você está até aqui, daqui a pouco você descobre. Brincadeiras à parte, eu queria que você contasse um pouco, que nem eu falei, né? A gente faz o jabá, eu acho que, cara, tem muito Casa de Ferreiro Espeto de Pau, tem muita gente que quer melhorar e não sabe por onde. E acho que, cara, eu sou muito adepto de... Eu tava falando, né? Eu gosto de consultoria, nasci como consultor na minha carreira. Hoje eu vejo modelos de consultoria que, cara, nem sempre eu acho que faz sentido, mas acho que tudo depende. Isso. Depende do teu momento, do momento que você tá, o tipo de problema que você tá. Mas eu acho que, cara, trazer gente para ajudar, de qualquer forma, ajuda. Então, eu sou, cara, você pode pedir ajuda, para que inventar roda se tem alguém que já construiu e, cara, tá eventualmente cobrando uma relação custo-benefício ótima para você não ter que quebrar e descobrir e fazer uma roda de pedra. Como que funciona a OTUS? Conta pra gente. OTUS, né? Isso OTUS. mesmo. Como que funciona a OTUS? Quem são vocês? Onde a gente encontra? Isso, perfeito, perfeito. Bom, estamos nas nossas redes sociais. O Instagram é OTUSGP.
LinkedIn, Facebook, YouTube agora, que toda segunda-feira eu faço uma gravação ao vivo na Rádio Valinhos FM. Legal. Vocês são de Valinhos. Eu sou natural de Valinhos, mas moro aqui em Campinas. Tá bom, legal. Ficamos aqui. Então, a Altus nasceu, né, de toda uma experiência de 25 anos do mercado nacional e multinacional, contemplando a minha experiência do meu marido, e montamos uma consultoria um pouco mais prática e assertiva para o pequeno e médio empreendedor. Para diversos segmentos, hoje estamos atuando bastante aqui em bares e restaurantes, mas já atendi ramo agro, indústria, comércio, profissional liberal. Então, a gente fala que gestão, né, não tem tamanho, não tem segmento exatamente por isso. E foi construído exatamente para ajudar esse pequeno empreendedor e médio, para mostrar que a gestão ela pode ser estruturada de uma maneira mais leve e que não adianta fazer tudo de uma vez, né? A gente realmente vai departamentalizando toda a empresa, item a item, vendo aquilo que tem mais dificuldade na operação. E eu falo que a nossa consultoria ela é mão na massa, porque a gente ajuda a ajustar operacional, para depois falar de estratégia. Então, quando a gente chega, nós ou nossos parceiros que faz parte do nosso time, é exatamente para construir a operação. A operação estando nos trilhos, aí a gente fala de estratégia. E aí vem que tipos de serviços, por exemplo? Eu sei que você está trabalhando com o Rafa, da Steakhouse, que, cara, puta de um case de sucesso aqui em Campinas. Rafa, gente boa pra caramba, gosto dele demais. Então, quando você vai ajudar um dono de bar e restaurante, você pode ajudar desde todo esse assunto que a gente falou de, cara, RH, cultura, processos, recrutamento, formação de lideranças, enfim, de tudo que a gente falou aqui, mas também você cai para financeiro, cai para administrativo. Exatamente. O que é o leque? Assim, que é o leque? Qual que é o portfólio? Tá bom. Imagina que o nosso back-office, a gente fala assim que é departamentalizado, né? Então, a gente fala de RH, fala de finanças, fala de estoque, fala de compras, fala de TI. Nós acabamos de fazer uma troca de RP de um cliente nosso do agro. Legal. Então, assim, tem um portfólio de situações. Como que eu avalio o que o cliente precisa? Então, é nesse bate-papo, nesse diagnóstico, que a gente vai entender nesses departamentos qual que é a maior dificuldade dele. E muitas vezes ele acha que é financeiro e não é. Realmente o causador está em outro departamento. Que nem o caso de um cliente que te contratou para levantar financeiro, para levantar capital, e no final das contas foi ajuste de ciclo financeiro que melhorou a vida do cara. De fluxo de organização. Então a gente também atua nessa frente. Então quando a gente fala de todos esses departamentos, é algo que a gente consegue contribuir. Legal. Então para te achar é Otuls, T-O-L-S GP no Instagram, isso. Tá. E no LinkedIn é Tatiane.Soldan ou Otuls o Lucas já está colocando ali embaixo, ali tá o link e tal, bonitinho, aí vai para o Instagram e toda segunda-feira você está no YouTube. YouTube, exatamente, no canal nosso mesmo, Otuls Consultoria Empresarial, ou da própria rádio Valinhos FM. Legal. 87,9. Bacana, maravilha. Eu tenho que falar, o que eu tenho que falar? Delivery Day está chegando, meu caro gafanhoto. Dia 28 de abril vai ter a segunda edição do nosso Delivery Day. Para você que não sabe, a gente tem os encontros de negócio, a gente fazia 10 encontros de negócio, 2 desses encontros de negócio, pela importância do assunto, a gente transformou em um Delivery Day. Então começa a partir depois do almoço, logo depois do almoço, tem uma sequência de especialistas do mercado vindo falar conosco sobre, cara, como que você melhora a tua comunicação, como que você melhora a sua gestão de cardápio, como que você vai gerenciar teus motoboys, enfim. A dúvida que você tiver nesse dia você vai tirar. E dali você pode virar um Rafa. Inclusive, a gente está começando a falar de ter assuntos do tipo, tem mesa redonda com o empresário que está fazendo, para sei lá, sentar, bater papo e tirar dúvidas específicas do seu negócio com alguém que já está fazendo na prática. Para isso, você precisa de 2 coisas. Criar vergonha na cara e ser sócio da Brasel. Então, se associe na Brasel, venha. É de graça para quem é sócio da Brasel? Eu acho que já devia começar a cobrar esse negócio, porque, cara, não faz sentido a gente dar tudo isso de graça enquanto você está indo lá no Marani, no Polite, tal. Nossa, eles vão ficar bravos comigo. O Marani Polite foi sem querer, tá? Mas, cara, venha. É de graça para você que é associado da Brasel. Se você não é associado da Brasel, cara, mas queira vir, tem um ingresso. Também tá o link aqui embaixo. É simples que a turma compra? O que é? Esse aí que eles falaram ali. Então você vai, clica aqui, compra, é baratinho também, mas o mais importante é criar vergonha na cara e, cara, descubra que tem gente que está com a roda feita e está topando passar esse conhecimento para frente
para que você também, cara, consiga fazer uma gestão melhor e ter um negócio que, cara, você gere valor para você, para sua família, para seus funcionários, para sua equipe, para a comunidade que você participa. Então, vamos lá. E amanhã, dia 14, mandei bem na data, hein? Amanhã, dia 14, a gente tem o Abrazel Orienta. Também, de novo, se você não sabe associado da Abrazel, você pode se inscrever. Sempre tem um especialista por semana ou a cada 15 dias, assim, tá fazendo, Lucas? 15 dias vem um especialista contar de um assunto. Amanhã vai vir o meu amigo Wildes. Fala, Wildes, beleza, fera? Faz tempo que eu tô te enrolando para te responder o WhatsApp e vou responder. E vai falar também de delivery. Então o Wildes vai estar aqui, vai estar sentado. Cara, é um cara que entende muito, principalmente de promoção de delivery, cara, como que você faz para atrair teu cliente pro teu canal próprio, como que você consegue fazer ele, cara, cair naquela promoção na quarta-feira que ele parou de comprar tua pizza e você fazer o teu cliente comprar tua pizza e assim por diante. Então venha, dia 14 de abril, às 10 da manhã, online. Cara, a única coisa que você precisa fazer é ligar o computador, o celular e, cara, botar a orelha lá para escutar direitinho. Então, dia 14 de abril, 10 horas, Wildes Lima, fazendo o delivery, o tema de delivery no Abrazel Orienta, e no dia 28, o Delivery Day. Se prepare que, cara, é muito conteúdo. A gente teve quantos? Quase 250 empresários na próxima. A meta para a turma aqui agora é 400. Então, tudo de cabelo em pé ali, ó, estão ficando alucinado, porque o André, presidente nosso, falou, cara, eu quero 400 donos de restaurante no Delivery Day, então a gente vai fazer isso acontecer e você vai ser parte deles. Tati, uma mensagem final aí para os nossos donos de restaurantes, líderes de restaurantes, os empreendedores guerreiros e heróis aí desse nosso Brasil, que a gente possa passar. Claro, claro. Bom, a minha dica é, se cuidem, né? Deixem pessoas experientes cuidar do seu negócio e ajudar você a tomar decisão. É isso aí. Boa, uma boa dica com jabá subentendido ali, adorei. Fenomenal. Galera, bora voar e obrigado pela tua audiência. Tem algum recado que eu preciso dar para a turma? Cara, a gente está no podcast, como que chama lá? No Spotify, podcast Abrazel. Abrazel RMC, então se você quiser escutar na academia, cara, vai no Spotify, senão a gente está no YouTube também, dentro do canal da Abrazel RMC. Também, se você quiser me seguir, saber um pouco mais de dicas de gestão de inteligência artificial aplicada em vários restaurantes, ou conhecer também do Chef AI, @mateus.mazon no Instagram. Valeu, galera, e bora voar.